Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos dando início aqui ao podcast da Synergy. Então, esse podcast tem como objetivo trazer um pouquinho mais os profissionais que estão lá, né, para vocês conhecerem um pouco mais, além de quem são eles, né, os médicos ou outras especialidades que nós temos lá, trazer um pouquinho mais da parte pessoal, né, quem são, né, e como é o dia a dia de cada um. E nada melhor do que a gente começar com os sócios, né? Que sou eu, a Ana Letícia, a Carolina e o Luiz Felipe. Nós somos irmãos, para quem não sabe. E acho que seria legal a gente começar se apresentando, né? Porque muita gente não conhece. Então eu sou a Carol, eu sou médica psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Sou a filha do meio, sou a que pondera ali as coisas dentro de casa. Mentira, ela é que manda. Pondera não. E Eu Luiz, sou o Luiz Felipe, sou médico anestesista, especialista em dor, sou o caçula da família. Falam que eu sou mimado, mas isso é mentira. Intriga da oposição. Tudo intriga dos irmãos. Eu sou a mais velha, mas é muito bom ser a irmã mais velha dos dois. Eu mimo o Luiz, com certeza, que ele é o mais novinho, e obedeço a Carol, que é a irmã do meio, que é ela que manda. Que mentira, Ana. Ana que manda as coisas lá na empresa. Assim, até uma coisa... A gente começou e criou a empresa pra gente trabalhar em conjunto. E é um desafio, trabalhar junto com os irmãos, né? Já é difícil a gente ter sociedade. É super fácil trabalhar entre a gente. E aí, assim, acaba misturando, às vezes, coisas nossas, de irmãos, com coisas empresariais. Mas, assim, na empresa, a Ana tá mandando. Não, É sim, Ana. não, mas tem coisas que sim, tem coisas que não, né? Às vezes, quando a gente tá mais presente, por exemplo, o Luiz, a gente sabe que, assim, tem muito plantão fora e tal, e aí acaba ficando mais distante algumas vezes, aí eu tenho que mandar um pouco. Tem menos disponibilidade, né? De estar lá. tempo. Mas, assim, eu acho que foi, assim, uma dificuldade, né? A gente, no início, conseguir estruturar tudo isso, né? Como irmãos mesmo, a gente conseguir delegar funções, né? A gente começar essa empresa do zero, né? Que a gente tinha um sonho, que na verdade começou com a ideia de um consultório pequenininho. A gente ia comprar uma sala num prédio, ia fazer um consultório para a gente atender, porque eu e a Carol, a gente estava dividindo uma sala numa outra clínica que já não estava mais dando certos horários. O Luiz queria atender mais também, porque ele estava com esse projeto da parte de dor, né? E aí a gente tava, vamos começar só fazendo uma salinha de consultório e tal. E aí aquele negócio foi crescendo. Não, por que a gente não faz um pouco mais de sala e pega um lugar um pouco maior? Aí eu vim com a ideia, por que a gente não faz um centro cirúrgico? Aí todo mundo, nossa, acabou comigo. Falou, não, centro cirúrgico pra quê? Centro cirúrgico vai dar muito gasto, né? Nossa, acabaram comigo. Mas enfim, fui lá, briguei, lutei, até que a gente fez o projeto completo. Que a Synergy, para quem não sabe, também é um hospital dia, né? Então, no final a gente ficou com um hospital. Assim, que era uma salinha, a gente virou um hospital dia. E nossa, é um desafio. Na faculdade, a gente não aprende como ser empresário. E uma coisa que eu sempre converso assim, com os colegas é que a gente aprende a ser médico. A gente sai da faculdade sendo médico. E quando eu dava aula, eu falava para os alunos, médico não é só médico. Não tem como a gente trabalhar só com a medicina. O médico, ele tem que ser empresário, né? Então, o médico, ele é dono do seu próprio consultório, ele é dono da sua carreira, ele faz a gestão do seu dinheiro. E são coisas que na faculdade a gente nunca aprendeu, né? Então, a gente teve que... A gente ainda tá, né? Quebrando muito a cabeça, estudando e entrando num mundo que é totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? E a gente também não vem de uma família de empresários, né? Os nossos pais, eles têm fazenda, eles vêm da parte agro, então não tem nada a ver com o que a gente está realizando agora nesse momento. Eu sempre gostei dessa parte empresarial, né? Eu estudei bastante durante a faculdade, na minha especialização, tanto que eu abri uma outra empresa. E trazer isso para a Synergy tem ajudado um pouco, né? Eu tenho feito muita parte da consultoria, de ajudar a dar umas opiniões, mais questões de gasto, questão de organizacional. E ter empresa hoje no Brasil, a gente sabe que é muito difícil. Tem muito imposto em cima, tem muita burocracia,
tem muita papelada e a gente tem uma equipe lá que a gente construiu que tá 10, assim. A gente conseguiu montar uma equipe tanto de quem atende, que são os médicos, a nutri, a fisioterapeuta, quanto um corpo de profissionais. Desde a administração, até quem está lá na secretaria, até a copeira e o pessoal do marketing, pessoal que do tá ajudando a marketing, gente que tá aqui. ajudando a gente a crescer e, cara, tá sendo um desafio muito grande, mas tá sendo muito valioso, assim, pra gente. O Luiz, ele sempre foi o empresário, o investidor, né? A gente, Sempre. assim, na faculdade, desde o começo, assim, só gastando. A Ana é a gastadeira, a Ana sempre foi a que gastava o econômico. Eu fico segurando a Ana, assim, nas contas. Ele já investia desde, assim, desde que ele se formou. Eu falo, gente, como é que ele tá juntando dinheiro e eu tô fazendo residência, não junto R$1. E o Luiz sempre trabalhou mais. Ele sempre trabalhava mais, dava mais plantão. Eu falo, gente, eu não conseguia. Eu dou um plantão numa semana, eu fico, tipo assim, 10 dias pra me recuperar daquela noite que eu não dormi. É verdade. E quando a gente foi escolher a turma para trabalhar da Synergy, tem uma coisa que é legal. A gente escolheu os nomes das pessoas que vão estar lá. Né? Assim como nós três, a gente confia um no outro, a gente entende como o que um e o outro pensa ou gosta, ou a gente sabe que trabalha na mesma linha, a gente escolheu uma equipe que trabalha na mesma linha. Né? E isso é uma coisa que tá sendo legal, por isso também a ideia do Synergy Podcast, pra gente mostrar e pra gente interagir mais e integrar essa equipe que foi tão especial, né? Que a gente escolheu a dedo, cada um ali pra trabalhar. Tiveram boas formações, né? Que seguem a mesma linha de pensamento, de medicina ética, enfim, acho que todo mundo que tá lá forma realmente uma equipe Synergy, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta aí pra vocês sobre a formação. Me conta, Carol, o que você queria ser quando você era criança? Ai, olha a cara da Luiz, ela já pergunta dando risada. Você queria ser médica quando você era criança? Minha mãe fala, eu lembro também, né? Eu falava que eu queria ser bióloga. Que eu queria ser bióloga e trabalhar no Projeto Tamar com as tartarugas. As tartarugas marítimas. E morar na praia. E tipo assim, uma vida total. Acho que tem tudo a ver com a psiquiatria. Por isso que você foi pra psiquiatria? Porque acho que eu sempre fui assim, mais good vibes, mais... mas quando era criança eu queria muito trabalhar com bicho e não tinha nada a ver com a medicina. Só que a gente vem de uma família que nosso avô era médico, né? E aí acho que isso foi um exemplo pra gente. A gente tem um tio médico, e aí foi meio que uma escadinha, né? Não sei, o Luiz também não queria ser médico, eu tô lembrando aqui. Você queria ser o quê, Luiz? Eu era sempre jogador? quis... Não, eu falava que ia fazer engenharia, né? Porque eu sempre fui verdade. bom de exatas, de matemática, física. Mas aí, quando tinha no meu avô, que foi meu ídolo na medicina, como pessoa, era uma pessoa que eu era apaixonado. Meu avô era urologista, que foi botafoguense, o João Basmage, e eu aprendi muito com ele. E aí minhas irmãs entraram na medicina e eu falei, cara, eu acho que eu posso gostar disso também, né? E aí eu fui para essa área, graças a Deus, que eu sou muito feliz profissionalmente. Eu fui seguindo, na verdade, porque eu vi o vô, né, e assim... Eu acho que como eu era mais velho, eu convivi um pouco mais com essa parte quando ele era diretor clínico do hospital universitário, então eu já não lembro da parte de consultório, acho que ele já tinha parado, mas assim, eu convivi com os amigos médicos dele, ele atendia pessoas lá em casa, ele era o diretor do hospital, então tinha muitas histórias de hospital em casa, e o meu tio também, que também convivia e também, assim, sempre foi exemplo pra gente, e foi daí que começou a ideia, assim, eu não imagino de ter pensado quando eu era criança de ser outra coisa que não seja médica, né? Aí, eu acho que quando eu entrei, aí vocês ficaram mais curiosos e acho que acabaram gostando também, né? Nossa, eu faço terapia há anos e eu ainda não consegui identificar, assim, eu acho que é meu avô e tal, mas eu não consegui chegar no ponto do porquê da medicina. Né? Da psiquiatria eu já entendi o porquê, né? Acho que não tinha como ser outra especialidade, assim. Mas eu acho que no geral, porque eu acho que vocês viveram um pouco do meu início da faculdade, também, né? Tipo assim, era uma coisa legal. Os 2 primeiros anos da faculdade de medicina é muito legal, né? Você convive com bastante gente. É um ano de descobertas e acho que
assim, você vê ter alguém em casa é mais fácil, né? Assim, você acabar gostando daquilo, né? Sim, e ver o estudo, ver a parte de conversar com as pessoas sobre, Se eu daquele chegava em casa, contava envolvimento. histórias, por exemplo, para quem não sabe também, a gente fez a Uniderp, né? E a Uniderp, na época, era uma faculdade super disputada, era um vestibular super concorrido, e assim, você entrava e você já entrava na prática, né? No primeiro ano, então, da faculdade, a gente já ia pro posto de saúde. Esses dias eu tava até separando umas fotos, assim, pra fazer um reels, e tava lá, foto do primeiro ano, já no posto de saúde, vestida de médica, né? Sem saber fazer nada. E assim, eu chegava em casa, a gente já contava as histórias, assim, vocês ouviam as histórias, dos pacientes, nossa, como foi legal, não sei o que, do post, e enfim, eu acho que acaba que segue, né, como exemplo, Sim, né? com certeza. E no começo da faculdade também, essas histórias são engraçadas. Assim, a gente não sabia nada, a gente não... E na medicina, no PBL, eu acho que a maioria das faculdades hoje em dia é PBL, assim, você já entra, na primeira semana, assim, você já tá no posto de saúde, você tá na Santa Casa. Aí você chega lá, vestida de médico. Todo mundo chamando você de doutor, sei lá, com 18 anos, sem nem saber. A gente entrou com 17 anos, né? A gente entrou com 17 anos, assim, uma criança. Até que na minha primeira prova, né? Essa é uma história também, né? Eu tinha que ser a psiquiatra do grupo. Na minha primeira prova na faculdade, prática, porque daí no primeiro mês você já tinha, segundo mês, sei lá, você tinha uma prova prática. E a prova era medir a temperatura, vocês lembram disso? Que eu chorava na faculdade? Não. Só na faculdade, não. Desde as aulas de inglês. Eu cheguei com 17 anos na faculdade, né? Daí a primeira prova prática, meu Deus, super nervosa, ansiosa. Tinha que medir a temperatura e eram os meus professores que estavam ali como os pacientes. E aí eles estavam lá e eu tinha que colocar o termômetro, medir a pressão. Cara, eu peguei, na hora de medir a temperatura, eu só tinha que pegar o termômetro e colocar na axila, assim, só tinha que fazer isso. E eu peguei e comecei a chorar, porque eu não sabia medir a temperatura. Aí eu pensava, gente, eu não lavei a mão antes, eu não peguei o termômetro e coloquei direito. E aí eu comecei a chorar, e aí eu comecei a fazer a prova na hora que eu medi a pressão de um professor meu, que era do Bonilha, eu acho que era quem tava lá. Eu comecei a medir a pressão, chorando. Aí uma das professoras me chamou e falou, Carol, está tudo bem? Tipo, na primeira prova prática. Hoje em dia eu penso, gente, eu era uma criança, eu entrei muito cedo, eu acho que eu precisava de mais tempo pra amadurecer. É demais, né? A gente tinha 17 anos, você já entra na prática, assim, é meio assustador, né? Mas você também é meio dramática, né, Carol? Ela chorava porque ela ia fazer prova de inglês. Ai, eu não sei. Ela chorava. Eu sempre fui chorona. Sempre. Chorava vendo filme, chorava... Ainda chora, né, vendo filme. Choro. Saía com vergonha de cinema, de tanto que eu tinha chorado. Acho que eu sou mais intensa, emotiva, né? Emotiva. A Carol é mais emotiva e o Luiz é o mais de boa. Assim, nossa, ele ia fazer prova, sabe tudo, não sei tudo, tá tudo bem, vou tirar 10. Ele já ia assim. Nossa, na escola, às vezes ele lembra? não sabia, né, o que tava se passando. Não tirava 10. Não tirava 10, mas ele ia como se ele fosse tirar 10 na prova. Exatamente. Não, a gente chegava em casa, minha mãe perguntava, como vocês foram na prova? Tipo, quando criança, né? Daí eu e a Ana, mais ou menos. Eu não sei se eu fui tão bem. O Luiz Felipe, nossa, eu sabia tudo, fui ótimo. Aí, tipo, chegava os boletins, né? E, tipo, Ana e Carol, 10, e o Luiz Felipe, 7, 7,5, tá tudo bem. Ele tava ótimo. Mas, amor, né? Sempre foi super tranquilo. Até por isso também, né? A área dele na anestesia, super em paz. Cada um seguiu a área que tem mais a ver com a tua personalidade, né? Isso é engraçado, né? Porque meu tio que é anestesista, né? E quando eu entrei na faculdade de medicina, todo mundo, ele principalmente zoava minha mãe, né? Falava, agora você vai aprender medicina, né? Porque quando eu era criança, minha mãe estudava comigo, ficava do lado porque eu, cara, sempre fui muito de brincar, de correr, de ser imperativo, não conseguia parar para estudar. Você tem TDAH, você tinha TDAH, agora não mais, mas você tinha, eu tenho certeza. Assim, e ele brincava, falava pra minha mãe que agora ela ia virar médica também, porque ela ia estudar comigo. Assim, mas você tinha déficit de atenção, a gente estudava com o Luiz. Ó, psiquiatra falando agora, me consultando, mesmo, né? Não, ele era muito agitado, né? E engraçado que, assim, do nada desligou a chave também, né? Ele virou, sim, paz e amor total. A gente estudava com o Luiz Felipe, ele virava de cabeça pra baixo, e a gente, era sempre foi assim, né? A Ana estudava um pouco mais comigo ou com o Luiz, mas geralmente com o Luiz Felipe, e eu estudava com o Luiz Felipe, assim, era todo mundo fazendo o Luiz Felipe prestar atenção, mãe, né? Focando, né? Fazendo com que ele focasse, porque ele só queria saber de brincar e tal. E na faculdade também tem isso um pouco, né? Que os resumos da Ana, a Ana foi passando. Vocês foram muito beneficiados, cara, eu tenho certeza, porque eu resumi
resumia o Guyton. Um tratado de fisiologia médica deste tamanho. Eu não sei como eu fiz isso, mas enfim, eu passava todos os resumos, todas as coisas da prova. O Luiz talvez não tenha pegado tanto por conta da distância, né? Muda os livros, né? Atualiza. Não só os livros, mas também, tipo, você tava no internato e o Luiz tava entrando na faculdade, então, tipo, já tinha mudado muitas provas, enfim. Mas a Carol pegou tudo assim, mastigadinho, tudo lindo. Eu grifava o resumo da Ana, resumia mais um pouco. Aí na hora que chegava no Luiz Felipe, já tava, depois, era 2 anos, né? Então a Ana entrou, 2 anos eu entrei, 2 anos o Luiz entrou. A gente fez a mesma faculdade, todo mundo fez a Uniderp. E só para explicar que a Carol falou do PBL, né? Então, tem um método tradicional, que é aquele de aulas, aulas e aulas. E o PBL é baseado em problema. Então, você já entra na faculdade, você tem várias discussões em grupo, você já vai para o posto de saúde, já vai para o hospital. E eu acho que a gente teve uma formação muito boa. Principalmente também a gente tem que agradecer bastante os nossos professores na época, que sempre foram professores muito bons, tanto na parte de medicina, quanto na parte de ensinar, profissional e principalmente de ensinar ética médica, de ensinar o que é correto, como trabalhar de forma adequada, como cuidar do paciente, então... E assim, a gente tava conversando até antes de começar a gravar, que não parecia que a gente fazia a mesma faculdade, mesmo sendo 2 anos de diferença, a gente não tinha tanto contato, assim, né? Quem que eram vocês? Não se encontrava, Quem né? eram vocês na faculdade, né? Quem era a Ana na faculdade, Luiz? Cada um tinha um perfil total diferente. Quem assim. era a Carolina na faculdade? Conta aí que você... A Carolina e o Luiz, acho que eles viveram mais, assim. O Luiz viveu mais que eu, até. Eu acho. Você assim. acha? Mas você também você ia no intermédio. Quem participou mais dos intermédios? Olha, Felipe. Eu fui em 4 intermédios, eu Nossa, acho. você foi até no Praia Média, você não foi? Eu fui no Praia Praia Média Média? também. Uhum. Gente, eu fui em um intermédio que foi em Campo Grande, porque era em Campo Grande. Você viajou pro intermédio, não foi? Eu fui pra Dourados só. Dourados, Eu então fui você no- foi vi- mais, eu fui menos. Você era alienada da faculdade, você não participava, Ana não ia em Não nada. participava, não sei Tinha por quê. festa, tinha tudo da faculdade. Nossa, Mas a faculdade é de que eu medicina sempre- tem muita festa. Tem muita festa. Eu sempre, como assim, a faculdade era em Campo Grande? A gente é de Campo Grande, eu tinha minha turma de amigas de Campo Grande e que elas não faziam medicina. Então, assim, eu não vivenciei tanto estar lá dentro da faculdade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive muitos amigos lá dentro. A gente fez uma turma muito engraçada. A maioria dos amigos eram homens e, assim, a gente se divertia muito, principalmente no internato, que eu dava de risada com esses meninos, assim. Foi muito legal, mas assim, dentro das aulas, dentro dos grupos, dos estágios, eu nunca fui aquela pessoa que frequentei muito essas festas de grupo de medicina. O Luiz ia mais, eu acho. Eu participei bastante também eu participei da bateria, toquei tamborim. Nunca fiz Sério? música na vida. Você não lembra? Não, Nossa, você primeiro tava ano de faculdade, eu falei pra participar de tudo que tem nessa faculdade. Daí eu entrei no tamborim, participava e tal. E aí, cara, eu sou péssima de música, né? Enfim, não sei nada de música, mas participei um tempinho lá, mas aí depois já saí. E aí fui em 2 intermédios. Mas nas festas, eu até encontrava mais o Luiz, porque o Luiz, ele fez faculdade com algumas amigas muito próximas minhas, né? Você formou Foi com da a Amanda, Dani. não? Não, com a Com a Dani. Então era a mesma turma, acabava indo às vezes em A festa. Amanda era da tua. Não, a Amanda era um ano na frente A do Tamires. Luiz, um ano a menos que eu. E a Tamires da tua. Da Amanda. A da Amanda. Da Amanda. Essa parte também de encontrar o pessoal da faculdade é legal, né? Então, como eu sou anestesista, eu vou bastante aos hospitais, tudo, e eu vejo os cirurgiões que se formaram junto com a gente, ou até da turma da Ana, ou da turma da Carol, e você vê realmente que é uma turma muito legal que a faculdade criou, assim, na época. Hoje em dia eu acho que é muita gente formando, né? Já tá formando muito médico. Eu não sei se tem esse contato que tinha anteriormente, né? A minha turma foi uma turma que formou muito cirurgião. Bastante, eu porque encontro é verdade. muita todos, gente. assim, meus colegas que eu me lembro. Ou anestesista também. O Igor fez cirurgia, o Renato fez cirurgia. É verdade. Tipo, tem vários, assim, que seguiram. A minha sala é dos pediatras, tem um monte de pediatras, as meninas tudo fizeram. E eu fiz psiquiatria infantil, né? Infantil também, ó. Cada ano vai saindo pra um lado, né? A turma do Luiz, que eu não sei. Tem muito pediatra também. É. Tem bastante. Todas as meninas fizeram pediatria. Acho que é o que mais saiu da minha turma também. Eu acho que acaba o grupo se identificando, né? Eu lembro que a gente gostava de ir nos estágios da cirurgia. Mas você sempre quis cirurgia? Eu acho que assim, quando a gente entra na faculdade, não sei porquê, várias pessoas eu já ouvi falar que querem fazer neurocirurgia, neurologia. Eu É entrei. difícil. Não, acho que não é porque é difícil, é porque no primeiro ano você tem aquele, pelo menos na Uniderp, né? Tinha aquele módulo lá de neuro que era o estudo, assim, bem
de uma forma dinâmica, assim, da neurologia. Você acaba gostando, achando aquilo lá interessante, e aí todo mundo quer fazer aquilo, enfim. Depois você começa a vivenciar os estágios e aí você começa a se identificar com o que você gosta. E eu sempre gostei de coisas manuais, assim, eu era aquela pessoa que fazia roupinha de boneca, não era? Você não lembra? Eu costurava boneca, eu gostava de costurar, eu gostava de consertar as coisas, eu gostava de trabalhos manuais. E você sempre foi perfeccionista? Sempre fui, muito perfeccionista com as coisas. E quando eu vi que eu podia, na medicina, cortar, costurar, fazer aquele trabalho que eu fazia, e no começo a gente nem tenta, vou fazer cirurgia plástica, não era para esse lado, era para fazer o cortar, e costurar e consertar. E aí você entra para a cirurgia geral primeiro, né? E a cirurgia geral é outro mundo, não tem nada a ver com a plástica. Cirurgia geral é cirurgia, principalmente por eu ter feito na Santa Casa, é uma cirurgia de trauma. Então, a gente opera barriga, a gente opera tórax, a gente opera acidentado, esfaqueado. E aí a gente tem uma outra visão. E aí, depois, no segundo ano, acho que da cirurgia geral, que eu comecei a ter um pouco mais de contato com a cirurgia plástica, eu acabei auxiliando alguns procedimentos de plástica. E eu falei, olha, é uma área interessante. Para mulher é uma área legal, apesar de, na época, terem poucas mulheres cirurgiãs plásticas. Eu achei que fosse uma coisa que eu poderia ter um pouco mais de horário, né? Que a cirurgia geral, você não tem muito horário, né? Assim, você vive muito no plantão. Então, a qualidade de vida é um pouco diferente quando você trabalha com cirurgia eletiva, né? E eu queria ir para esse lado da cirurgia eletiva, porque, como eu falei, né, eu dou plantão e, assim, eu ficava dias para me recuperar de uma noite mal dormida. Então, eu segui para esse lado da cirurgia eletiva. E aí, quando eu fui entrando na plástica, que eu fui conhecendo o que era cirurgia plástica, eu fui me apaixonando. Então, acho que foram etapas, assim. E aí, depois, eu me descobri lá dentro, né? E posso falar pela Ana, né? Porque eu anestesio bastante as cirurgias dela e realmente o que ela é perfeccionista no trabalho dela e mede, vai. Se qualquer coisinha fora do lugar, ela Desfaz tudo. Desfaz tudo que foi feito para ficar um negócio realmente, os trabalhos ficam muito bom. E a gente vê isso na empresa também, como ela é perfeccionista nas coisas. Qualquer coisinha que tá fora, tá errada, ela já quer brigar, já às vezes causada, até né? causar um negocinho. Eu sou um pouco estressada às vezes, né? Também é mal de cirurgião, né? Assim, o cirurgião, ele é, mas eu não sei por que também, né? O cirurgião, ele tem uma tendência a ser um pouco mais... Ele é resolutivo, eu acho. Resolutivo, prático. prático. É prático. E da mesma forma que a Ana também estressa, num momento, no segundo... Ela já acabou. Não, né? 2 minutos sem encontrar ela, tá tipo rua. E por que você fez anestesia? Então, a parte da anestesia foi muito por causa do meu tio, que é anestesista, né? E ele falava que eu tinha que fazer anestesia e que ia ser uma coisa muito bom e tal. E durante a faculdade eu fiz um estágio, 1 ano de anestesia no Servan, e foi o estágio que, assim, de tudo na faculdade foi o que eu mais aprendi, é uma coisa, assim, impressionante. Como é bom aquele estágio, até indico se alguns acadêmicos estiverem assistindo, fazer o estágio de anestesia. E apaixonei na profissão, de você conseguir tirar a dor do paciente, e aí o cirurgião pode fazer o que quiser, assim, cortar tudo e a pessoa não tá sentindo dor, e depois a pessoa acordar, nossa, já acabou, isso aí... Você trabalha com dor, né, agora também é uma coisa legal, que daí o paciente não fica dormindo, né, o paciente agora... E aí, justamente, aí eu formei em anestesia, e aí eu comecei a fazer a residência de anestesia que eu fiz em Marília, né, mas aí eu fiquei pensando também, eu gosto de paciente, eu gosto de ter o meu paciente. O anestesista, o paciente é do cirurgião. A gente vai, encontra ele, mas depois o cirurgião que cuida, que dá todo o pós-operatório e tudo mais. E eu falei, não, eu quero cuidar. Eu quero ter um paciente para tratar dor, para tudo. E foi aí que eu vi na especialização de dor uma coisa que também me apaixonou, e eu fiz junto no meu R3 de anestesia, eu ia 1 vez por mês, na verdade eu ia 2 vezes por mês para São Paulo. Um fim de semana eu fazia minha pós de dor, o outro fim de semana eu ia trabalhar. Então eu fiquei 1 ano, meu 3º ano de anestesia foi bem puxado, mas valeu bem a pena para fazer a parte de dor, que
Hoje era bem puxado mesmo, porque eu morava em São Paulo, ele ia pra lá e a gente não se encontrava, porque ele chegava, ele ia direto pro hospital, trabalhava o final de semana inteiro e ia embora pra Marília. Eu falava, gente, passa aqui pra me ver. Eu era toda carente, né? Que eu tava em São Paulo sozinha, morando na Zona Leste, pra quem não sabe, Tatuapé, Anália Franco. Não conseguia encontrar ninguém, porque o hospital pra fazer residência era longe. Nossa, eu ficava tão triste. Mas a gente encontrava às vezes, né? Eu encontrava porque, mais a Carol, talvez, né? Que eu fiz residência em Prudente, depois Ribeirão, né? Ribeirão era muito pertinho de São Paulo, daí a gente ia, e na época a gente tava solteira, daí a gente saía, ia pra São Paulo pra umas festas, jantar em restaurante gostoso. A gente morou fora tudo junto, né? Tipo assim, eu morei uma época em Avaré, que eu tava fazendo Provável, a Carol morava em Prudente, o Luiz morava tudo em Marília. Tudo ali no interior de São Paulo, a gente ficou um tempo em São Paulo. Aí depois pra São Paulo, não sei o que, de repente foi voltando um de cada vez pra Campo Grande. E eu fui a primeira a sair de casa, né? Você foi a primeira a sair? Eu fui a primeira a sair de casa. Eu lembro que quando eu fui nos hospitais, nossos pais são bem... até protetores, assim, cuidadosos. Acho que talvez não tão... são protetores e cuidadosos, né? Não tem... E aí, a primeira vez que eu fui escolher o hospital, quando eu passei na prova do Sul São Paulo, que ia ter que ser em São Paulo, porque eu não passei na residência aqui de Campo Grande, eu passei super bem no Sul São Paulo. E chegou lá pra escolher o hospital, minha mãe pegou o carro com meu pai, e foram escolhendo, a gente ia passando de hospital por hospital, e eu entrei no hospital, eu conhecia os supervisores lá, os preceptores, teve um dos hospitais que minha mãe entrou numa van comigo, que era o Bairral, um hospital super grande, assim. E aí o cara ia andando na van e falando, olha, aqui é tal ala e tal ala. Aí teve um desses que minha mãe saiu chorando. Chorando. Ela falou assim, ai, não acredito que você vai vir morar fora e tal. Aí foi assim, também... tudo bem, eu já era adulta, né? Eu já tinha 23 anos. Tinha 23 anos quando entrei na residência, mas assim... Mas eu acho que era mais essa sensação de, tipo, é o primeiro filho saindo de casa. Né? E depois eu acho que ela sentiu falta, né? Com certeza. Mas aí depois eles pegavam o carro e iam passando de cidade em cidade. Passava em Prudente, visitava a Carol. Passava em Marília e me visitava. Ia fazendo tour. Ninguém ia, né? Só porque foram a cidade assim. era eu fui pra Avaré Eu fui também, nem bem. Só porque não tinha muito o que fazer, vocês não iam me visitar. Agora São Paulo, né? São Paulo, todo mundo queria visitar. Muito todo bom. mundo queria ir. Mas... Foi uma fase foi uma época bem gostosa, assim, da vida. E, assim, como a gente sempre teve família aqui, né, a gente sempre soube que seria uma coisa temporária, né, ficar fora, fazer a nossa especialização fora. Isso é muito importante, gente, para quem, se tem realmente acadêmicos assistindo aqui, a especialização que vocês escolherem é o que faz toda a diferença, assim, na formação. Então, nós escolhemos as nossas especialidades lugares muito bons e fez toda a diferença, né? Esse tempo que a gente ficou fora valeu muito a pena e a gente sabia que a gente ia voltar e fomos voltando aos poucos. Você voltou primeiro, né? Primeiro. Aí depois, acho que aí Luiz voltou, aí Nossa, a minha residência foi um pouco mais longa e entre uma e outra ainda fiquei 2 anos estudando, então eu demorei um pouco mais para voltar. Mas aí a gente já sabia, né, que aqui era a nossa casa. Eu até, assim, tive um pouco de receio pra voltar. Eu cheguei a cogitar ficar em Ribeirão Preto, assim, não sei. Acho que na fase da vida eu ainda queria ficar mais um tempo fora, né? Mas, verdade, eu lembro. Eu quase fiquei mais 2 anos lá. Mas aí, voltar não é fácil. Esse é o ponto. Quando a gente sai pra fazer a residência... Você voltar e se inserir no mercado de trabalho num local diferente daquele que você formou e fez toda a sua especialização, você volta pra cá, você é mais uma pessoa, né? Lá não, lá você fez a residência, os seus chefes te conhecem, eles te indicam, até na época lá em Ribeirão, tinha aberto um concurso, um dos meus supervisores me chamou para prestar o concurso, falou, Carol, a gente quer que entre como supervisor aqui do HC e tal. Aí eu falei, gente, calma que eu preciso tomar uma decisão. E aí foi quando eu decidi que eu voltaria. Mas quando você volta, eu lembro que eu trabalhava, por exemplo, no CAPS, nos primeiros meses, né, entrei no serviço público e tal, ganhava meu dinheirinho do CAPS, que era X, metade do dinheiro que eu ganhava, eu pagava a minha sala do consultório, que eu optei por atender só particular desde o início, eu pegava meu dinheiro, pagava a sala do consultório e não tinha nenhum paciente no consultório. Eu lembro que minha secretária mandava mensagem, Carol, essa semana tem alguém? Não tem ninguém essa semana. Ai, meu Deus, como que vai ser? Então, esse processo do crescimento, quando a gente volta, que nem o Luiz, né, quando voltou, pra entrar dentro do serviço, pra entrar dentro do Servan, a Ana, até você conseguir captar os seus pacientes. Eu não desvinculei, né, porque assim, eu fiquei...
foi o que aconteceu com você. Minha chefe também me chamou, entra aqui no serviço, vem ser preceptora, e era um hospital muito grande, era o maior hospital da Zona Leste. Eu falei, gente, eu vou entrar. E aí eu continuei trabalhando lá, e ao mesmo tempo eu ia toda semana para São Paulo, para Campo Grande, né? Então eu fiquei durante 3 anos praticamente indo e voltando para São Paulo toda semana, porque ia abrir o consultório em Campo Grande, que realmente tinha pouquinho cliente no começo, ninguém me conhecia e tal. E aí foi aumentando, até que você vai, então vou diminuir um pouquinho mais São Paulo, vou ficar cada 15 dias lá. E aí a hora que abriu assim, eu falei, agora eu já não consigo mais por questões administrativas e tudo mais, e a gente vai conquistando, é difícil. A volta por você não ter feito a residência no local é mais difícil, mas também eu acho que às vezes você traz uma bagagem de conhecimentos maior e depois quando você tem aquele reconhecimento da sua formação, aí a sua carreira tende a ter um crescimento, a deslanchar. Eu acho que o importante é justamente escolher a profissão baseado naquilo que você está gostando, naquilo que você gosta e que você quer para a vida. Não pensar na parte financeira para escolher a sua especialidade, porque você pode ter frustrações, porque vai ser difícil para todo mundo. O começo. Independente da especialização, independente do que você prestar, vai ser difícil e você vai ter que batalhar e vai trabalhar, mas que vai dar certo, que se você fizer as coisas certinhas, a gente está fazendo, graças a Deus, e está tudo fluindo da melhor maneira possível. Mas a residência, ela faz muita diferença. É isso que, assim, que a Ana falou, é muito importante. Eu falava muito isso também quando eu dava aula lá na faculdade, que, assim, a formação base aqui da faculdade, ela só é uma preparatória para residência. Inclusive, para quem está assistindo também a gente, busca um profissional que tem o RQ, né, da residência. Porque se você vai em alguém que não fez uma residência médica, a bagagem daquela pessoa, imagina, né, a Ana e o Luiz, assim, a gente, no caso, né, vivia dentro de um hospital durante 3 anos, 4, 5 anos, né, no caso da Ana foram 5 anos. Dentro de um hospital, 100% do tempo, atendendo com uma supervisão de alguém que sabe mais, né, de alguém expert no assunto, dentro de uma ótima centro de formação médica. Isso faz toda a diferença. Imagina, se eu fizesse uma pós de psiquiatria, eu ia trabalhar, eu ia fazer uma aula uma vez ao mês, ou uma vez, tem pós que é uma vez por semana, mas é uma aula. Eu não tenho a prática, eu não tenho o paciente, eu não tenho contato, eu não tenho um grande supervisor por trás para me auxiliar, né? Acho que muita gente nem sabe, né, o que é um RQE, o que é o título de especialização, mas para quem está dentro da medicina mesmo, a gente tem isso como uma coisa muito importante. Tanto que os nossos profissionais que a gente escolheu a dedo para estar lá na Synergy trabalhando com a gente são profissionais que fizeram residências maravilhosas, que têm títulos de especialização, que seguem esse lado que a gente acha como certo. Acadêmico, assim. Que a gente prioriza, né? Eu acho que... É o lado acadêmico. E aí, gente? Vamos encerrar nosso podcast? A gente já falou muito aqui, eu acho, hein? Acho que deu para introduzir bastante, falar o que a gente tem da nossa vivência de irmãos, falar da nossa empresa, apresentar para vocês, e o projeto vai continuar, a gente vai trazer convidados da Synergy para fazer os próximos. Quantos profissionais lá? Não sei. Acho que uns 15, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Nós temos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, temos várias áreas diferentes. Aí vamos trazendo aos pouquinhos aí. Cada vez um de nós vai trazer dois ou 3 convidados, né, pra gente conversar. E aí eu acho que é legal nas próximas, né, a gente vai conversar sobre temas diversos, né, não só temas sobre a formação, ou sobre o caminho, ou sobre a empresa, mas talvez conversar sobre coisas diferentes, aleatórias, como maternidade, como, enfim, outros temas, futebol. Futebol, vamos falar, que sou botafoguense, estou bem agora. Se fosse aproveita! Em outros tempos, você não ia querer falar disso. Mas é isso, obrigada, gente, quem ficou com a gente até agora. Isso aí, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.